Agora a gente fala de dois rivais que não estão nada colados. Um está na parte de cima, o outro está brigando contra o rebaixamento. Tem Fla-Flu hoje no Maracanã. E quem traz as informações para a gente do clássico é a repórter Ana Flávia Nunes. Oi pessoal, amigos do Seleção, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Maracanã já a postos, acompanhando toda a movimentação para esse Fla-Flu de hoje, de 8 horas da noite. E vou até compartilhar com vocês o seguinte, tá? A gente estava dando uma olhadinha aqui no gramado, o gramado está passando uma boa impressão, aparentemente tudo certinho, tá bem bonito, tá? Agora vamos falar um pouquinho mais de como as duas equipes chegam para esse confronto, né? Flamengo e Fluminense chegam com ambições diferentes e os dois times vão ter que lidar com desfalques para hoje. Falando do lado do Flamengo, o Flamengo não vai contar com Gerson, Pulgar e De La Cruz, que jogaram na terça-feira pelas respectivas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. E eles não vão nem ser relacionados para hoje por causa do desgaste físico mesmo. O Arrascaeta e o Plata, que também jogaram na terça, estão com uma situação um pouquinho diferente e eles devem ficar à disposição no banco de reservas. Com isso, então, pode ser que o Alan, o Alcaraz e o Michael ganhem uma chance aí na equipe titular. E tem ainda a possibilidade de uma mudança no Flamengo, que é a entrada na zaga do Fabrício Bruno, e com isso o Léo Ortiz volta a ser improvisado como volante. Lembrando que a torcida do Flamengo esgotou os ingressos para hoje e o Flamengo está buscando aí um bom resultado, para manter viva a esperança de ainda brigar, pelo título do Campeonato Brasileiro, já que o time é o quarto colocado, tem 9 pontos a menos do que o líder Botafogo e também tem um jogo a menos. Do lado do Fluminense, como eu disse, a ambição diferente, O Fluminense é o 16º colocado, está buscando recuperação no Brasileirão, precisa se afastar da zona de rebaixamento e o time também tem desfalques. Hoje o Fluminense não conta com Kevin Serna, que está lesionado, Keno e Marcelo estão suspensos e tem aí o desfalque significativo do zagueiro Thiago Silva. O Thiago Silva ainda não está totalmente recuperado da lesão no calcanhar esquerdo e vale lembrar que essa é uma ausência muito sentida pelo Fluminense, Se a gente for olhar os jogos que o Fluminense teve que fazer desde que o Thiago Silva chegou ao clube, E aí os jogos que o Fluminense teve que fazer sem o zagueiro foram 5 jogos sem ele, e aí o Fluminense perdeu 4 e venceu apenas 1. Então quem hoje deve ter chance de começar entre os titulares diante dessa ausência é o Ignacio, que se recuperou da lesão no joelho. E se por um lado a torcida do Flamengo esgotou os ingressos, do lado do Fluminense é baixa a procura por ingressos, A informação que a gente tem é de que até ontem 4 mil ingressos tinham sido vendidos para a torcida do Fluminense, hoje chegando ali a mais ou menos 5 mil ingressos vendidos. Vamos ver então, mais tarde, como é que fica esse Fla-Flu de ambições diferentes neste momento e como é que cada equipe vai sentir, pessoal, o peso das ausências, o peso dos desfalques. É isso, um abraço para vocês. Obrigado, Ana Flávia. Você vê como o Felipe Luiz injetou ânimo nessa torcida. Na estreia dele, sequer lotaram o Maracanã para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O Flamengo estava brocochô, para baixo, tinha sido um público também... Quanto ao Atlético foi 30 mil. 30 mil, 31 mil contra o Furacão. E agora o Flamengo, que não parece nesse momento um forte candidato ao título, está lotando a sua parte. E o Fluminense, que precisa desesperadamente de um resultado, a torcida até agora procura pífia por ingresso. Isso que eu achei muito surpreendente, cara, porque é um jogo fundamental para o Fluminense. De vida ou morte. Gente, fundamental. O Fluminense Cruzeiro, que eu comentei, por sinal foi um jogo horroroso, que o Fluminense venceu por 1-0, foi horrível o jogo, horrível. Tinha 18 mil pessoas no Maracanã. Cara, era um jogo decisivo. Mas é clássico, Lédio, é jogo... Não, assim, mas aquele jogo era para ter mais gente. Não. Também. E é o jogo que tira o Fluminense da zona do rebaixamento. Sim, essa rodada ele sai graças a essa vitória. Exato. Cara, e são desfalques pesados para o Fluminense, você não ter o Keno e o Marcelo suspensos, o Thiago Silva machucado. O Thiago Silva e a dúvida se o Arias, quanto que ele joga, como ele joga, cara, quando você coloca as escalações lado a lado e projeta esses desfalques do Mano Menezes, pesadíssimos, porque o Flamengo tem muito desfalque, mas, cara, ele tem de onde tirar, Então ele não tem hoje o Gerson, ele coloca o Alcaraz, ele pode avançar o Léo Ortiz para o lugar do Pulgar, ele se vira. Na direita, por exemplo, entra o Michael, mas tem o Matheus Gonçalves que tem feito bons jogos também. Isso. É outro parâmetro, de substituição. Assim, no Fluminense, o Arias, por exemplo, eu fiz o jogo da Colômbia, o jogo foi em Barranquilla, um calor desgraçado, um desgaste físico
gigante para a Colômbia. Agora é isso. O Fluminense não tem muito de onde tirar. Você vai... Se ele tiver condições de jogar... Não, tem que jogar, tem que jogar 60, tem que jogar. Tem que ir. Acrescento. Ele jogou na quinta-feira, primeiro jogo da data FIFA, 63 minutos em El Alto. Isso, Você imagina o desgaste. Exato. E depois jogou esse jogo aí, a partida que você se refere, né? 77 minutos contra o Chile em Barranquilla. Na terça-feira, isso. Ele viajou 11 mil quilômetros, jogou 140 minutos, e a remarcação do jogo para quinta-feira tornou a utilização do Arias quase que impossível. Cara, e é um jogador... Como 90 minutos, para pensar em 90 minutos. É um jogador que, assim, não precisa nem a gente ressaltar a importância e o quanto ele é fundamental para o Fluminense, assim, acredito que ele vai jogar. Se tiver andando, tem que jogar. Se tiver andando, tem que jogar. Agora o Thiago de condição de jogo, se eu sou o treinador, cara. Menos que isso, de 70 você está sendo muito menos que isso. Se tiver andando, agora sim, o Arias precisa muito do físico para jogar, né? Precisa. Ele é um jogador que ele precisa da intensidade física dele para dar o que ele tem de melhor. Agora a ausência do Thiago Silva é assim, é muito significativo. Muito porque o momento de melhor ali, um pouquinho melhor que a gente viu de futebol do Fluminense, um pouquinho mais de segurança que a gente viu do Fluminense na temporada, está diretamente ligado à segurança que o Thiago Silva passou para a defesa. Com o Thiago Silva, aproveitamento de 66,7 em 13 jogos. Absurdo. Sem Thiago, 20%. É um absurdo. Assim. E menos jogos, ok? E a gente tem um recorte maior de jogos com o Thiago Silva do que sem o Thiago, cara. Agora, o fato do Flamengo, entre aspas, poupar alguns jogadores, o Gerson, o Arrascaeta, enfim, que tem desgaste, mas é poupar, né, Ramon? Dá para dizer que é poupar, né? Eu acho que não. Gente, quando o Flamengo toma uma decisão institucional de lutar pela remarcação do jogo com o Corinthians. Sim, é que ele está privilegiando a Copa do Brasil. Né? Seria hoje o jogo com o Corinthians. É priorizar. O Flamengo está passando uma mensagem clara. Eu não me importo de jogar o brasileiro desfalcado. Sim, mas... Eu, como clube, eu quero estar inteiro na Copa do Brasil. Então tá claro que hoje esses caras não entrariam em campo como Arias. Eu acho que é outro momento. Eu acho que a diretoria pode... Não, eu estou constatando que assim, contexto, é óbvio que o Flamengo não vai colocar os caras em campo hoje, porque como clube, o Flamengo já tomou a sua decisão. Sim, eu só acho que o Flamengo não abriu mão do campeonato. Com tudo isso. Eu acho que vai vendo ali o que vai acontecer. Exato. Ele vai tentar uma sequência como o Palmeiras conseguiu, ele já teve uma vitória. Não. E o time de hoje é suficiente para ganhar o Fla-Flu. Porque o Fluminense eu acho até que o Flamengo é favorito para ganhar o Fla-Flu. O Fluminense está no momento... Eu também acho que o Flamengo é favorito. Se vai ganhar, eu acho que tem mais possibilidade de ganhar. O Fluminense pode ir lá e reverter e fazer a atuação que até agora não teve no Campeonato Brasileiro. Mas só acho que o Flamengo conseguir 4, 5 vitórias seguidas, depois ele vê qual foi a perda do Botafogo nesse período, nessa sequência do Palmeiras, e tenta entrar na competição. Eu acho que o Flamengo... Cara, o Flamengo tem... assim, o Flamengo ele tem... Cara, assim, são só 2 jogos, vamos aguardar se o Felipe Luiz... Porque todo mundo que começa a dirigir no Flamengo começa com grande empolgação. Sampaoli, Tite, todos. Vitor Pereira, todos começaram, caramba, agora vai. Mas o começo do Felipe Luiz é de uma grande empolgação, assim, de você ver torcedor do Flamengo renascendo, assim, na temporada, né? Então, assim, até isso é ruim pro Fluminense. É um Flamengo com outro astral que vai pro jogo de hoje. Eu só pontuo isso. Acho que o Flamengo não abriu mão do campeonato. Gente, a prioridade é a Copa do Brasil, porque ele já chegou lá na frente. Não, abrir mão não é abrir mão. O Flamengo estabeleceu prioridades. Ele vai jogar velho no campeonato. Claro. Vamos ver o que acontece. Mas assim, quando o Flamengo fez esse planejamento, né, que, insisto, é um planejamento institucional, que veio de cima. Institucional. Né? O Flamengo está fazendo uma escolha. Olha, a minha força máxima, eu quero jogar com força máxima a Copa. O Campeonato Brasileiro eu aceito jogar desfalcado. É o que o Flamengo fez nessa alteração de datas. Né? Foi assim que ele entendeu. Foi assim que ele fez. E lembrando, né, que o Flamengo tem um jogo a menos, que é um jogo fora de casa contra o Inter, é um jogo dificílimo. Mas, assim, virtualmente, a diferença é de 6 pontos. E, assim, são 6 pontos, na verdade, o que a gente olha e fala assim, é muito difícil o Flamengo brigar pelo título, é muito também pelo que a gente não imagina o Botafogo. Pelo futebol regular que joga, ter uma queda tão abrupta de desempenho como teve na temporada passada, que vai dar margem para um time que está numa distância tão grande conseguir se aproximar. Mas eu também estou com o Ned, assim, e principalmente do lado do Flamengo, acho que é isso. Acho que o Flamengo vai comendo quieto ali. Obviamente o foco é o título da Copa do Brasil, que é o título que está mais próximo, mais palpável, e dentro do Campeonato Brasileiro vai jogando, vai somando pontos. E chegar ali numa reta final, faltam 4, 5 jogos, a diferença é de 4 pontos, aí é pé no acelerador, pé fundo. Sim.
O Fluminense não vence o Flamengo há um bom tempo também. A última vez que ele derrotou o rival foi há mais de um ano, na final do Campeonato Carioca. De lá para cá, são 4 empates e 4 vitórias rubro-negras. Você pode olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, porque em vários desses empates, o sabor de vitória foi para o Fluminense, como, por exemplo, este 1-1 retorno no Campeonato Brasileiro, que o Fluminense tinha acabado de ser campeão da Libertadores, saiu atrás contra o Flamengo e, ao buscar o empate, praticamente deixou o time do Tite sem chance de brigar pelo título. Mas o fato é que ele não derrota o rival desde a decisão do estadual do ano passado. E eu opinei que o Flamengo é favorito, o Led concordou, vamos saber quanto. Vamos ao favoritômetro aqui do Seleção, saber se o Pedro e o Ramon também concordam que esse Fla-Flu tem favorito. Ô, Rizek, eu posso só trazer um dado que eu estava vendo no GE hoje mais cedo, naquela... Claro. Que o Fluminense venceu só 2 dos últimos 20 clássicos cariocas. Esse dado é... E foi derrotado nos últimos 4. Então, dado assim, o número, para quem gosta... Lembra que o Diniz ficava louco com isso? Ficava Era maluco, toda a pergunta verdade. pro Diniz. Por que Era o Fluminense não ganha verdade. clássico? Ele ganhou a Libertadores, mas não ganha clássico, não ganha do Vasco, não ganha do Exato. Botafogo, não ganha do Então, Flamengo. assim, é preocupante. Era um tema que deixava o Diniz louco. Mas a por ganhar resposta clássico. dele era boa também. Ganhou a Libertadores. Aí acabou o assunto. Se estivesse brigando pela Libertadores de novo esse ano, o torcedor não tava nem aí pro clássico. Claro. É óbvio. Mas vamos lá, Ramon. Tem favorito o Fla-Flu e quanto? pra Tem você? Flamengo, 60-40. Simples. É o meu também, 60-40. Lédio Carmona? Odeio concordar com eles. Acho que eu vou mudar um pouco. Só para dificultar a conta. 58, 42, cara. Não vou dar o mesmo. Você tá ficando previsível, Led Carmona. Não vou votar igual a vocês. Tá bom, na média 59. Lédio Carmona, obrigado por fatiar o número aqui. Você tem que ser redondinho? Não. Você tem toque, alguma coisa com isso? Não, redondo é o número de jogos. Bom, consenso que o Flamengo é favorito. Sim. Mesmo assim, eu olho para a carga de ingressos vendida para a torcida do Fluminense e falo, cara, mesmo numa situação de dificuldade, eu espero mais da torcida tricolor hoje no Maracanã.